Oi, então, vamos continuar a nossa aula de dinossauros. A gente já viu lá na parte 1 aquele lance de como que era o planeta Terra, né, no tempo lá dos dinossauros, na era mesozoica e tal, né, a gente viu o lance da Pangeia, né, que tipo, era todos os continentes unidos, né, e daí depois eles se separaram, né, formando duas massas de terra, né, que era a Laurásia e o Gondwana, tá? Só que eu não falei lá na primeira parte que isso aqui é a teoria da deriva continental, tá bom? Isso aqui é um desenho da professora Andréia, tá? E ela tá mostrando essas coisas aqui. Cara, esse tipo de desenho é muito legal para você poder estudar as coisas. Você pode fazer isso aqui sobre qualquer tema. O nome disso aqui é mapa conceitual. Então, o que é mapa conceitual? Você coloca no centro do papel, você coloca, né, qual que é o teu objetivo, o seu objeto de estudo. Sobre o que você está estudando? Você coloca o negócio lá no meio. Pode ser uma palavra, pode ser um desenho, né, que nem a professora fez aqui. Tá? E depois, em volta desse desenho, você coloca, né, tipo, bilhetinhos aqui, né, escrito todas as coisas que são importantes a respeito daquilo. Isso é um jeito fantástico de você estudar, porque você vê as coisas tudo ao mesmo tempo, tá? Então, olha só, a professora Andréia, ela tá falando da teoria da deriva continental, certo? Então, tá falando aqui, ó, mostrou a Pangeia, e ela tá falando todas as coisas importantes sobre a Pangeia. E vamos ver aqui umas coisas que a gente já tinha visto lá. Vamos ver o que ela escreveu nos bilhetinhos. Olha só. Depois da Pangeia, né, este supercontinente se fragmentou, né? Lembra que você viu lá no vídeo que ele se quebrou lá em duas partes, né? Sendo conhecido como Laurásia, né, que seria a América do Norte, a parte da Ásia, né, da Rússia e tal. E Gondwana. Gondwana seria o que? Américas do Sul, Índia, né, Austrália, África, ali tudo grudado, tá? Então são as duas partes da Pangeia, né, que se fragmentou, Laurásia e Gondwana, tá bom? Aí a professora Andréia fez mais esse desenho aqui, mais esse mapa conceitual pra gente, e dessa vez ela tá falando aqui sobre o dia D dos dinossauros. Dia D, tipo, é aquele dia que aconteceu alguma coisa, né, importantíssima, que no caso foi uma explosão que acabou com a raça deles, né? Então seria o dia D dos dinossauros. O que ela colocou aqui? Veja só, então assim, ela colocou o tema no meio e um monte de bilhetinhos importantes em volta, né? Então o nome disso é mapa conceitual e é um jeito muito da hora de você estudar, tá? Porque você coloca todas as coisas importantes em volta do tema e enquanto você está fazendo essa bagaça aqui, você acaba aprendendo a coisa, tá bom? Então vamos ver o que ela colocou ali de importante. Vamos olhar esse bilhetinho aqui em cima, ó. Ela escreveu: os dinossauros foram extintos há aproximadamente 66 milhões de anos, tá? Vamos ver esse aqui, ó. Quando os dinossauros foram extintos? A teoria mais aceita. Veja que isso ainda é uma teoria, tá bom? Porque, tipo, ela tem milhões de fatos lá que corroboram essa teoria e tal, mas veja que a ciência é uma coisa que está sempre avançando, né? Então, isso pode ser modificado? Pode, tá? Não é, a ciência nunca é uma coisa que é estabelecida, né? Uma coisa que ela tá sempre pode mudar, dependendo do tipo de achado que os cientistas vão fazendo, eles vão modificando as coisas. E por isso que ela escreveu assim, ó: a teoria mais aceita é que há 66 milhões de anos, um asteroide enorme caiu no Golfo do México, formando uma cratera enorme de 180 quilômetros de diâmetro, tá? Então é isso que a gente vai estar vendo agora, tá? Por que o fato de um asteroide cair e causar uma cratera de 200 quilômetros pode ter acabado com a vida na Terra, tá bom? A maior parte da vida, não foi só os dinossauros, a maior parte da vida se extinguiu também. A gente vai estar vendo isso daí agora, tá bom? Então, qual foi o evento, né? O que aconteceu para ver a extinção dos dinossauros? Há 66 milhões de anos, que é o final do período Cretáceo, né? Um asteroide, que era um asteroide gigantesco, ele tinha tipo 10 quilômetros de diâmetro, tá? Ele estava viajando a uma velocidade de 80 mil quilômetros por hora. Esse asteroide, ele
chegou, né, na órbita da Terra e ele estava no ângulo de inclinação que ele conseguiu passar, né, sem ser destruído, e ele veio viajando a essa velocidade gigantesca e ele atingiu o planeta Terra, ele colidiu com a Terra, tá? Onde hoje é o México. O impacto desse asteroide contra o planeta foi tipo 100 milhões de bombas atômicas explodindo ao mesmo tempo, tá? O que causou esse impacto tão grande? Primeiro, um calor imenso, né? Diz que foi um calor tipo várias vezes a temperatura do Sol, só para você ter uma ideia, né? E isso aí causou também imensos tsunamis, né? O tsunami é uma onda gigante, né? Isso aí todo mundo sabe. Então teve várias ondas gigantes, tsunamis, né? Montes de incêndios e o pior de tudo foi uma nuvem, né? Ele levantou uma nuvem muito grande de fumaça. Fumaça cheia de fuligem e enxofre, tá? E o que aconteceu? Essa nuvem, né, de fumaça, ela tampou o Sol, né? E ela circundou o planeta Terra, porque você veja que o planeta Terra ele gira, né? Ele tem movimento de rotação. Esse movimento de rotação do planeta Terra acabou que espalhou, né? Os ventos espalharam essa nuvem pelo planeta inteiro. E isso causou uma noite no planeta, tá? Foi uma noite que durou de 2 a 3 anos de noite, não se enxergava luz, tá? Aí o que acontece? Sem luz, as plantas não podiam fazer fotossíntese, o que restou de plantas, né? Que não foi, né, morta, né, pelo próprio, né, impacto, as plantas não podiam fazer fotossíntese. E se a planta não faz fotossíntese, ela morre, né? Aí os dinossauros herbívoros não tinham o que comer, os que restaram, né? Eles não tinham o que comer, e aí acabou-se para eles, né? E teve outros problemas também, porque o meteoro ele lançou um enxofre na atmosfera, tá? Tanto na atmosfera quanto na água do mar. Foi tipo bilhões de toneladas de enxofre. Esse enxofre todo causou uma chuva ácida, né? Que também terminou com as plantas, né? E caindo no mar acabou com a vida marinha, tá? Então acredita-se que tipo a maior parte das espécies de vida do planeta Terra, não só os dinossauros, mas também as plantas, né? E tudo se extinguiu, entendeu? Mas alguns seres conseguiram meio que se virar, tá? Porque olha só, depois de toda essa confusão, né, esse impacto, o calor imenso, o fato de não ter sol, né, o sol, a luz do sol não conseguir penetrar, essa noite, né, que virou o planeta Terra, virou 2, 3 anos de noite, esfriou o planeta pra caramba, entendeu? Então a temperatura do planeta caiu 25 graus abaixo, né? Então a maior parte do planeta congelou, entendeu? Por falta de calor da luz do sol, tá? Veja uma situação dessa, quem que conseguiria sobreviver? Os mamíferos conseguiram sobreviver, mas não todos, entendeu? A maior parte das espécies de mamíferos morreu também, tá? Tipo, 95% das espécies de mamíferos morreu, tá? Mas os mamíferos pequenininhos, né? Tipo, eles encontravam abrigo mais fácil, eles eram animais noturnos, entendeu? Então isso daí facilitou um pouco para eles, tá? Esses mamíferos que conseguiram sobreviver, tá? Aí você pensa, mas o que eles comiam? Eles comiam insetos. Tinha inseto pra caramba, principalmente porque tinha muito bicho morto, né? Dinossauros mortos e tal. E os insetos iam nessas carcaças, né? Comiam carne podre. Aí os pequenos mamíferos comiam esses insetos, tá? E aí os mamíferos acabaram prosperando, né? Nessa época, e aí depois da idade dos dinossauros, foi a idade dos mamíferos, né? A era dos mamíferos. É. Então você viu ali o Carnotaurus atacando os humanos. É uma cena do filme
o Reino Ameaçado, né, de 2018, da franquia do Jurassic Park, né? E, só que assim, tipo, só mesmo no Jurassic Park, porque, assim, até onde eu sei, o Carnotaurus, ele é um dinossauro da América do Sul, né, que viveu no, que seria a América do Sul, tá? E o Tiranossauro Rex, que é o que ataca ele no final e acaba salvando os humanos, o Tiranossauro Rex, ele era da América do Norte, tá? O Carnotaurus, ele era um bicho bem grande, né? Ele pesava 1 tonelada, tinha, o adulto tinha tipo 5 metros de altura, tá? E carnívoro, né? Lógico. Então aqui você tá vendo um museu, né? Então montaram aí um modelo, né, mostrando. Veja que isso daí, tipo, não é que os caras acharam cada osso desse e montaram. Isso aqui é um modelo, né? Às vezes é feito de metal, de resina, alguma coisa assim, né? E colocam lá em exposição no museu, né? Porque nem sempre eles conseguem achar todos os ossos, né? O esqueleto completo do dinossauro. Isso é bem raro, tá? Eles acham alguns ossos e daí eles vão montando o resto, né? Então esse aí é o esqueleto do Carnotaurus, tá? E esse é o cara, né? É o dinossauro mais famosinho, que é o Tiranossauro Rex, né? O Rex, ele ficou, né, assim, famosinho, porque, na verdade, o nome certo dele, né, é Tyrannosaurus Rex, e a gente chama de T-Rex, né? Por que ele ficou tão famoso assim? Porque, na real, ele foi o primeiro dinossauro que os caras conseguiram montar um esqueleto inteiro, de verdade, né? Achar, tipo, todos os ossos e montar o esqueleto inteiro, foi o primeiro dinossauro. Então, por isso que ele ficou famoso, tá? Por conta disso, tá? Aí você tá vendo o bicho aí, né? E, assim, o T-Rex, ele é muito zoado por causa dessas patinhas muito estranhas dele, né? Essas patas anteriores deles são muito esquisitas, né? E o cara sofreu muito bullying por causa disso, né? Como você pode ver nesse quadrinho aqui, tá? É tipo, se o coronavírus atacasse os dinossauros, né? Lá no tempo deles e... Vai lá, bem zoados. Mas vai lendo aí que é bem legal. Que sacanagem, né? Mas assim, na real, essas patinhas dele, na verdade não eram patinhas, entendeu? Isso aqui tem tipo 1 metro de comprimento, né? Eram as patas anteriores dele e eram poderosaças, né? Eram as patas muito fortes, muito poderosas, né? Com esses ossos aqui, 1 metro de comprimento e terminavam em 2 garras muito fortes. Tá? Então, tem cientistas, né, pesquisadores, estudiosos de dinossauros lá, que acham que na verdade o Rex usava isso aqui para rasgar as costas dos adversários, tá? Ele fazia uma destruição nas costas dos adversários dele, tá? Então eram umas patas bem poderosas, não tinha nada de estranho não, tá bom? Esse cara aqui, ele é bem estranho, né? Esse aí é o Giganotosaurus, tá? O Giganotosaurus, ele é bem esquisito porque, assim, cada vez que a gente olha pra ele, parece que ele é meio cego, parece que tem um olho cego aqui. Mas, na verdade, o olho do bicho tá aqui, tá ligado? Não, esse aqui não é o olho dele, tá? Tem pessoas que olham e pensam, nossa, o bicho é cego. Tá? Então, o Giganotosaurus, ele era da Argentina, né? Era um bicho que existiu aqui, onde hoje é a América do Sul, né? Foi um dos maiores dinossauros carnívoros que já existiram, tá? Ele tinha basicamente uns 13 metros de comprimento, tá? E pesava mais de 8 toneladas, tá? Era um bicho de respeito, tá? Só que esse cara, ele era ainda maior. Esse é o Argentinossauro, tá? Cara, olha o tamanho desse humano aqui, ó. Né? Meu Deus, muito, muito grande. Os caras acham que esse é o maior, ou, sem dúvida, um dos maiores dinossauros que já existiram. Ele tinha basicamente 20 metros de altura, tá? E adivinha de onde ele era, né? Ele era da Argentina, né? Ele pesava mais de 50 toneladas, tá? Então eu acabei de mostrar 2 dinossauros da Argentina, né? E daí, peraí, nós, é que a gente não tinha um dinossauro legal? Olha só, esse cara aqui realmente
ele é um bicho de respeito. Esse bicho aí, ele é do grupo dos titanossauros e ele é totalmente nosso, ele é um bicho brasileiro, tá? Agora, olha só, não eram só os dinossauros, né, que eram grandes. Tinha outros caras que eram grandalhões também e que não eram dinossauros, como esse cara aí, tá? Que você tá vendo, ele é um crocodilo gigante e o nome dele é Deinosuchus. O Deinosuchus era um mega crocodilo, tá? É, claro, extinto, né? O crocodilo do Cretáceo. Esse bicho vivia na América do Norte, tá? Ele tinha basicamente uns 10 metros, né? E pesava em torno de 6 a 7 toneladas. Esse cara que ele está atacando aqui é um albertossauro. O albertossauro, ele era da família dos tiranossauros, da família do Rex, tá? Só que é o albertossauros, tá? Pense que esse dinossauro aqui, ele tinha em torno de 8 a 9 metros, tá? De comprimento, 3 metros de altura e pesava umas 2 toneladas. Então, velho, olha o tamanho desse crocodilo comparado com esse dinossauro que já é um animal gigante, né? Então, Deinosuchus é esse crocodilo gigantão aí que você tá vendo. E esse aqui, eles, os dois, né, da América do Norte. Só que a gente tinha um crocodilo maior ainda, que era o Purosaurus, né? Purosaurus é o crocodilo que viveu na Amazônia, né? Velho. Olha o tamanho desse bicho. Isso aqui é tipo uma reconstrução, né? Um modelo feito em resina lá, né? E tal. Um escultor fez isso para mostrar, né? Eles se baseiam nos ossos, né? Encontrados lá e tal, nos fósseis para poder montar o bicho como que ele deveria ter sido. Meu Deus, olha pelo tamanho do humano, olha o tamanho desse bicho, tá? Então esse crocodilo brasileiro, o Purosaurus, ele era maior ainda que aquele outro que você viu lá da América do Norte, tá? Porque o nosso tinha 12 metros e o deles só tinha 10, tá? Então, olha aqui, um Purosaurus, né? Aqui ele tá atacando mamíferos, né? Aqui já tá meio que na época do Cenozoico, tá? Então, putz, olha o tamanho desse bicho, ele é um bicho bem louco, né? Mas tem um cara que a gente também não pode esquecer, né? Que, já que a gente está falando em bichos grandes que não eram dinossauros, tinha um peixinho que vivia, né, nos oceanos lá de milhões de anos atrás e que é um querido, né? Que é o maior tubarão que já existiu, é o megalodon, tá? Então você pode observar aqui pelo tamanho dele e o tamanho de um T-Rex aqui, né? Velho, o cara era muito grande, né? Ever watch Shark Week? Bem, então você viu aí cenas do filme, né, Megalodon, de 2018. Então assim, tem gente que adora pensar que o Megalodon ainda pode estar vivo, né, vivendo lá nas profundezas abissais e tal, mas isso é considerado uma hipótese muito remota, assim, entendeu? Porque, tipo, esse bicho, ele já estaria extinto muito antes dos primeiros hominídeos, né, aparecerem, começarem a evoluir, tá? E você vê que é um animal realmente gigante, né? Ele teria tipo 20 metros de comprimento ou mais e 100 toneladas de peso, né? Um bicho, né, gigantesco. Assim, por que os caras acham que praticamente impossível que exista ainda vivo um bicho desses? Porque todos os ossos, né, que são encontrados são fósseis, na verdade, né? Restos que têm milhões de anos. Nunca se encontrou um osso moderno desse bicho, tá? Não tem nenhum sinal que esse animal ainda possa estar vivo, tá? Mesmo nas profundezas lá de oceanos abissais lá, é praticamente impossível que ele ainda exista. E megalodon significa o quê? Megalodon significa dente gigante, porque esse aqui é um dos dentinhos dele. Você vai imaginar, né? Por isso que ele se chama dente gigante, tá bom?